Estamos começando mais um vídeo no Firula FC com o segundo episódio envolvendo os finalistas da Champions League da temporada. Já falamos sobre o Tottenham e hoje um pouquinho sobre a gloriosa e ao mesmo tempo trágica, se é que pode se dizer assim, história do Liverpool. Mas antes, peço encarecidamente pelo seu like se gostar do tema, porque sabe como é, né? O canal tá voltando agora, tá meio difícil, mas enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, para contar como o Liverpool foi fundado, é necessário falar um pouquinho do seu maior rival, o Everton. Fundado em 1878 na cidade de Liverpool, mandava seus jogos no estádio de Anfield desde 1886. No ano de 1892, John Holding acabou comprando o estádio e propôs um aumento no aluguel pago pelo Everton, algo em torno de 100 e 250 mil libras a mais por ano. O clube recusou a oferta e literalmente tirou seu time de campo, passando a mandar seus jogos a partir daquela data no Goodison Park. Revoltado com a atitude dos dirigentes do Everton, Joe Holding, de birra, decidiu fundar um clube para que o estádio não ficasse ali parado. E assim nasceu o Everton Football Club and Athletic Grounds. Everton Athletic? Também não. Ambos os nomes foram recusados pela FA, que se negou que o clube fosse chamado de Everton, pelo fato de já existir um. Com isso, o nome escolhido foi Liverpool Football Club, em homenagem aos Beatles. Não, mentira, foi só homenagem à cidade mesmo. As primeiras glórias do clube não demoraram a aparecer. Apenas 9 anos após sua fundação veio o primeiro título inglês e 5 anos depois o segundo. Chegou à sua primeira final de FA Cup em 1914 e na década de 20 ganharia mais 2 títulos consecutivos de liga. Após mais de 20 anos sem títulos, voltou a conquistar o campeonato inglês em 1947, mas a alegria durou pouco. Rebaixado na temporada 53-54, viveu anos difíceis até voltar à primeira divisão inglesa, e depois de uma intensa reformulação técnica e estrutural no clube, liderado pelo treinador Bill Shankly, retornou à elite em 1962, e foi a partir desse período que o Liverpool se estabeleceu como um dos maiores clubes da história do futebol. 2 anos após o acesso, voltou a conquistar o campeonato inglês. No ano seguinte, sua primeira FA Cup e em 1966, outro inglês. O que se viu a partir daí foi uma era soberana dos Reds no cenário nacional. Entre as décadas de 70 e 80, os números são expressivos. 10 títulos de primeira divisão, 3 de FA Cup, 4 Copas da Liga Inglesa e outras 9 taças de Supercopa da Inglaterra. Ou seja, 26 fucking títulos nacionais em apenas 20 anos. E olha que a gente nem falou do sucesso continental. Após a aposentadoria de Bill Shankly, em 1973, Bob Paisley, seu assistente, assumiu. E foi com ele que o Liverpool conquistou o primeiro de 5 títulos de Champions. Em 1976, venceu o Borussia Mönchengladbach na final por 3-1 no Estádio Olímpico de Roma. Na temporada seguinte, jogando em Wembley, bateu o Clube Bruges na final por 1-0. Demoraria apenas mais 3 anos para o terceiro título, após a vitória por 1-0 sobre o Real Madrid no Parque dos Príncipes. E já em 1984 veio o quarto, após vitória sobre a Roma de Falcão nos pênaltis dentro da sua própria casa. 21 anos depois, a espera valeu a pena, e a quinta taça dos Reds veio na final mais memorável de toda a história da Champions. Conhecido como Milagre de Istambul, não existe definição melhor para explicar o que aconteceu. Como imaginar que o poderoso Milan dos anos 2000, após virar o primeiro tempo vencendo facilmente por 3-0, levaria 3 gols em um espaço de 6 minutos? E como se não bastasse, aos trancos e barrancos o Liverpool conseguiria suportar uma pressão italiana de praticamente 1 hora somando a prorrogação, só se defendendo e, claro, esperando pelos pênaltis, onde o Dudek sairia como herói. Não tem como explicar, só vendo mesmo. Mas não são apenas de alegrias que vive a torcida dos Reds. 2 grandes tragédias também marcam a história do clube.
Na final da Copa da UEFA de 1985, Liverpool e Juventus protagonizaram uma barbárie. Após uma série de provocações, depredação e saques de hooligans contra uma joalheria no entorno do estádio, veio o pior. Um confronto massivo já dentro do estádio, ocasionando pânico geral, pisoteamentos e todo tipo de absurdo que se possa imaginar. No total foi registrado 39 mortes em decorrência do conflito e um número indeterminado de feridos. Os hooligans que acompanhavam o Liverpool acabaram como culpados pela tragédia, rendendo uma punição pesada não só ao time, mas para todos os clubes ingleses. Foram 5 anos sem que nenhum time do país pudesse disputar um torneio continental. Apenas 4 anos depois, mais uma tragédia. O já conhecido desastre de Hillsborough. Na partida entre Liverpool e Nottingham Forest, válido pelas semifinais da FA Cup daquele ano, 96 torcedores morreram esmagados no estádio e outros 766 ficaram feridos. Inicialmente, os inquéritos apontavam a hostilidade de hooligans como causa do desastre. Somente mais de 20 anos depois, ficou comprovado que o real motivo da tragédia foi a superlotação do estádio, que no início da partida contava com o dobro da capacidade máxima permitida no setor destinado aos torcedores do Liverpool. Mas saindo um pouco desse clima pesado e voltando a falar de coisa boa, temos aqui alguns dos ídolos históricos dos Reds, e não são poucos. Steven Gerrard, o último grande ídolo e um dos grandes responsáveis pelo milagre de Istambul, foi o homem que inflamou a torcida na histórica final, marcando o primeiro gol da reação inglesa. Assim como o clube, nunca venceu o campeonato inglês na era Premier League, mas com certeza isso é algo que não diminui em nada a sua importância para essa camisa. Ian Rush, um dos maiores jogadores galeses de todos os tempos, atuou no clube na década de 80 e 90, sendo o maior artilheiro de sua história com 346 gols. Também é o maior artilheiro do Merseyside Derby, o clássico contra o Everton, com 25 gols, e também o jogador com mais gols em finais de FA Cup, com 5. Kenny Dalglish, apelidado de King Kenny, atuou na década de 70 ganhando tudo que se possa imaginar pelo clube. Foi o primeiro jogador da história a chegar à marca de 100 gols marcados tanto na liga inglesa quanto na escocesa. Jamie Carragher, um leão em campo, é adorado pela torcida por sua demonstração de garra em campo. Fez incríveis 737 jogos pelo Liverpool, sendo o segundo jogador com mais jogos na história do clube. Rob Fowler, um dos mais brilhantes atacantes que já passaram na história do clube. Chamado de God Fowler, ficou conhecido pelos gols e pela polêmica comemoração em que o mesmo literalmente cheirou a linha de fundo após um gol marcado contra o Everton. Antes que me corrijam, foi só para provocar a torcida rival mesmo, tá? John Barnes, considerado um dos, se não o mais, talentoso jogador que já passou pelo clube, atuou nos Reds entre os anos 80 e 90, estando presente no último título inglês do Liverpool. Ray Clemence fez 665 jogos com a camisa dos Reds entre o final da década de 60 e início da década de 80. Ian Callaghan, o único dessa lista que chegou a disputar a segunda divisão pelo clube, com 857 jogos com a camisa, é o recordista em número de partidas e fez parte da ascensão do clube saindo da segunda divisão inglesa no início da década de 60 para ganhar tudo nas décadas de 70 e 80. Dudek, Graeme Souness e Michael Owen são mais alguns exemplos de jogadores históricos e, como sempre, a lista deve aumentar. Sem jamais ter ganho um campeonato inglês desde o início da era Premier League e com o último título conquistado há 7 anos, o olhar do torcedor ainda é otimista. Isso, claro, se deve à melhora acentuada no desempenho e na competitividade da equipe nas últimas temporadas. A segunda final consecutiva de Champions e a campanha na Premier League da última temporada, a terceira maior de todos os tempos, são provas mais do que concretas de que o caminho tomado pela direção, apostando na filosofia de transição rápida de Jürgen Klopp, aliada às excelentes contratações nas últimas temporadas, são mais do que certas. Firmino, Sané, Salah, Van Dijk e companhia parecem estar em sintonia, seja com o time ou treinador.
e preparados para recolocar o Liverpool no lugar onde por tanto tempo passou. E no próximo sábado terão a chance. Tottenham e Liverpool decidem o campeão da Champions da temporada 2018-2019. Ah, e tem live pós-jogo, hein? Então marca aí meia hora após o encerramento, live falando da final e lendo os comentários. Grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu! Perdão pela voz, eu tô ficando gripado.